Gente, convido vocês que abram suas Bíblias ou acessem lá em João capítulo 15, já deixa aberto aí. Hoje é o dia da visão. Sempre no começo do ano a gente tem esse tempo para relembrarmos algumas coisas importantes para nós como igreja. Se você está nos visitando, isso é importante para nós como discípulos de Jesus. Então vai para além aqui da vide, né? São princípios importantes aí, valores, uma visão bíblica daquilo que é importante para nós como igreja. E se eu perguntar aqui para a galera da vide que já fez o ID, inclusive hoje nós tivemos o primeiro passo de uma nova turma do ID, então essa nova turma do ID também vai poder dizer, mas eu sei que a galera mais antiga também vai conseguir dizer qual é a missão da vide. Qual é a missão da vide? Levar as pessoas a um relacionamento permanente com Jesus. Essa é a missão da vide para todas as áreas, todos os setores, né? Eu gosto sempre de exemplificar. Então, por exemplo, o Vidinha, né? O nosso trabalho ali com as crianças. Qual a missão do Vidinha? Levar as crianças a um relacionamento permanente com Jesus. Qual a missão da banda? Levar as pessoas, através da música, a um relacionamento permanente com Jesus. Qual a missão da recepção? Levar as pessoas, através de uma boa recepção, a um relacionamento permanente com Jesus. Essa é a nossa missão. Hoje eu não vou falar muito do permanente, mas o permanente é muito importante aqui no Evangelho de João. Essa palavra permanente, ela foi muito usada por Jesus nas suas pregações, discursos, nas suas conversas com os discípulos, e também muito usada pelo evangelista João, né, no seu evangelho e também nas suas 3 cartas. Essa palavra permanente, a ideia dela é de habitação, de morada, de morar, de habitar. Por exemplo, lá no capítulo 14, Jesus vai dizer, João registra isso, Jesus dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Essa mesma palavra, permanecer, é a mesma palavra, morada. Jesus dizendo depois que ele e o Pai viriam morar nos seus discípulos, também é a mesma palavra, habitação, morada. Então nós queremos levar as pessoas até Jesus para que elas possam desfrutar da casa de Jesus, para que Jesus possa fazer nas pessoas morada, para que elas possam, num relacionamento profundo com Jesus, dar bom fruto, como diz no versículo 5 do capítulo 15 aqui de João, como ramos que estão na videira, que é Jesus. Então nós somos Igreja Batista Videira, porque a videira é Jesus. Ele começa esse capítulo dizendo: eu sou a videira verdadeira, só Ele é a videira verdadeira, é nele que nós devemos estar enxertados. Nós somos os ramos, e os ramos que habitam em Jesus e que são habitados por Jesus produzem bom fruto. Então a importância aqui da palavra permanecer. Mas eu quero começar, eu quero falar ou lembrar vocês, ou para aqueles que não sabem ainda, trazer à tona o começo da nossa missão: levar as pessoas. O que seria levar as pessoas? Olha só que interessante, Jesus diz no versículo 12 aí do capítulo 15: este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Jesus diz que amar uns aos outros é um mandamento. Jesus já havia falado que o resumo, ou a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo. A lei áurea é sobre o amor. Todo o Antigo Testamento, todos os profetas, todos os escritos que eles tinham na época, tudo se resume em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos.
Então é sobre amar. E aqui Jesus então deixa isso um pouco mais forte, dizendo: olha, é um mandamento. Não é se você quiser, não é um conselho, não é uma dica aqui para você. O que eu estou dizendo, que eu deixo um mandamento para vocês. Que mandamento é? Que vocês amem uns aos outros como eu amo vocês. Interessante que Paulo, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, vai aplicar isso lá em Efésios, quando ele vai falar no capítulo 5 sobre o relacionamento entre marido e mulher. Tudo que ele fala ali, e a base toda é o amor, ele usa como exemplo o próprio Jesus, como Jesus. Depois você pode ler com calma, é como Jesus. Quando ele diz aos homens para amarem suas esposas, é para amar como Jesus ama a igreja. Paulo está ecoando na prática aquilo que Jesus tinha deixado como mandamento, ou seja, maridos, olha, o mandamento que o Senhor Jesus deixou para vocês é que vocês amem suas esposas como Jesus ama a igreja. Esposas, também da mesma maneira, vocês amem seus maridos e vocês estejam ali com ele, cooperando, enfim, completando seus maridos como o Senhor em amor. É o mandamento de Jesus. E aqui eu quero afirmar para vocês que levar as pessoas é acolher em amor. Eu tenho percebido e visto muita gente olhando, por exemplo, para a grande comissão, de fazer discípulos de todas as nações, mas como uma ordem, às vezes uma ordem pesada, talvez. Não deixa de ser ordem, não deixa de ser o imperativo, mas eu vejo que muitas pessoas olham para o ir e fazer discípulos, às vezes como algo, eu tenho que obedecer, é ordem dada, é missão cumprida, então eu preciso obedecer, mas se esquecem daquilo que nutre essa obediência. Inclusive João vai falar muito sobre isso. Amor e obediência caminham juntos, não tem como caminhar separado, não tem como. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer ao Senhor. Se eu obedecer ao Senhor ou tentar obedecer sem amor, isso se torna legalismo, religiosidade, religião tão somente. É o tentar obedecer sem amor. Primeiro que vai ser muito complicado. Segundo que eu posso me tornar um legalista, uma legalista. Eu estou simplesmente querendo cumprir a lei e eu não vou conseguir. Amor e obediência caminham juntos. Então levar as pessoas, conduzir as pessoas a Jesus é acolher em amor. E Jesus, nesse trecho aqui, nessa conversa com seus discípulos, ele vai deixar isso ainda mais claro na prática. Dá uma olhada só o que ele continua dizendo a partir do versículo 13. Dá uma olhada aí. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Ele vai terminar essa conversa com seus discípulos, relembrando: este é meu mandamento, amem uns aos outros. Onde amor é uma ordem, então eu vou obedecer, missão dada, missão cumprida. Não é bem assim? Levar as pessoas então é acolher em amor, e Jesus dá vários exemplos. Jesus dá uma trilha aqui na prática, e na prática do Senhor Jesus, o que nós percebemos é que ele começa a falar sobre a amizade com seus discípulos. Ele vem com uma ordem: olha, vocês têm um mandamento, amem uns aos outros, mas eu quero simplificar para que vocês entendam e para que vocês possam colocar na prática. Sabe do que eu estou falando, gente? É sobre amizade.
Tá aí outra coisa difícil de falar no nosso tempo, né? Tudo hoje é líquido, né? Tudo é líquido. O amor é líquido. Tudo é descartável. As amizades são muito descartáveis, não são profundas, são superficiais. Jesus não está falando, talvez, do conceito que a gente tenha sobre a amizade, de amizades superficiais. Hoje nós estamos vendo com a turma do ID que a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, eles se reuniam todos os dias. Eles tinham prazer em estar juntos. Eles pensavam o projeto, a igreja, tudo junto. Inclusive, aqueles que tinham mais bens ou bens de sobra, vendiam suas propriedades e entregavam para que os apóstolos pudessem distribuir no meio da igreja aos mais necessitados. Eles tinham uma preocupação muito grande, eles tinham um cuidado muito grande uns com os outros, porque eles amavam uns aos outros. Mas não era uma igreja perfeita. Atos 5 a gente já vê que tinha pecado, tinha situações complicadas, mas uma igreja que se dedicava a esse amor, que gostava de estar junto, que vivia a amizade mais profunda. Então Jesus aqui, nessa trilha que ele indica para a gente, ele está falando sobre amizade. Olha, vocês querem cumprir o mandamento de amar uns aos outros? Vocês querem acolher em amor as pessoas? Vocês querem levar as pessoas a mim? Entenda o seguinte, tem um caminho que eu proponho para vocês, e esse caminho é o caminho da amizade, do acolhimento. Esse é o caminho para levar pessoas a Jesus, e ele vai falar algumas coisas muito, muito interessantes aqui. Ele começa dizendo o seguinte: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Olha que papo legal e profundo de Jesus, e muito prático ao mesmo tempo, de Jesus com seus discípulos. Olha, não existe, sabe como que vocês começam a cumprir esse mandamento de amar uns aos outros? Eu vou dizer o seguinte: até a última instância, até o limite, não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus já está falando daquilo que ele mesmo se propôs a fazer. Ele mesmo daria a vida pelos seus amigos, por aqueles homens e mulheres imperfeitos, imperfeitas como nós, e que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, mas Jesus tinha uma amizade, um relacionamento, um amor. Jesus acolhia aquelas pessoas imperfeitas, ele sendo perfeito, ele acolhia de tal maneira aquelas pessoas imperfeitas, que ele tinha proposto no seu coração a dar a vida por seus amigos, por aquelas pessoas que ele chamava aquelas pessoas de amigos, de amigas. E ele diz: não há amor maior do que esse. Qual é o princípio aqui? É o princípio do sacrifício. Levar as pessoas, acolher as pessoas em amor, é nos sacrificarmos por elas. Vai ter sacrifício. Teremos que sair da nossa zona de conforto. Teremos que sair, a gente vai precisar se sacrificar. Gente, cuidar um dos outros é muito lindo, é uma mensagem muito bonita na teoria, mas na prática o negócio é um pouco mais complicado. Então a gente precisa se sacrificar, a gente precisa ter a disposição do sacrifício. E Jesus diz aqui, olha, até o último limite, que é dar a vida pelos amigos. Não existe amor maior do que esse de dar a vida. E o dar a vida não necessariamente é morrer, ser morto, mas é se gastar, é gastar a vida em prol dos seus amigos. Se como VID nós queremos levar as pessoas a um relacionamento com Jesus permanente, nós queremos que as pessoas sejam amigas de Jesus, não é verdade? Mas para elas serem amigas de Jesus, nós precisamos acolhê-las em amor, nós precisamos amar essas pessoas sacrificialmente também, para evidenciar esse amor sacrificial de Jesus, para que para elas fique claro que Deus as ama. Uma vez eu já contei isso na VID, mas como eu estou ficando mais velho, eu posso contar a mesma história 2, 3 vezes, vocês vão dando esse desconto aí. Mas nós fizemos uma viagem para o interior,
para comunidades ribeirinhas, isso já há muitos anos, com meu cunhado e minha irmã. E eles arrecadaram da igreja deles lá de São José dos Campos várias coisas, remédios e coisas que a gente podia levar para ir atendendo as pessoas e vendo suas necessidades nessa viagem. Foi muito, muito legal, muito legal. Mas eu lembro de uma cena numa casa, na verdade 2 cenas nessa mesma casa eu lembro. A primeira é que meu cunhado ele toca violino e ele toca muito bem violino, é lindo. E ele levou o violino dele, porque às vezes nessas comunidades mais distantes o pessoal não viu ainda um instrumento assim, então é algo interessante. Então a gente tocava cânticos ali nas casas que a gente entrava. E eu lembro, a gente tem a foto disso, de uma cena em que meu cunhado chama Werner, o Werner tocando o violino e o senhorzinho da casa olhando com a boca aberta assim, e ele olhando boquiaberto, o Werner tocando assim, admirado assim, uma sensação que ele estava tendo ali, parecia um arrebatamento, uma coisa muito legal assim. E nessa mesma casa, a senhora da casa, uma hora ela perguntou, porque a gente tocou, a gente trouxe remédio, a gente viu como as crianças estavam, a gente conversou, a gente orou, a gente fez um monte de coisa, e essa senhora, em determinado momento, ela perguntou para a gente assim: mas espera aí, vocês vêm da parte de quem? E aí a gente ficou olhando assim, ela falou: não, mas vocês vêm da parte de quem? Algum político, alguma coisa? Da parte de quem que vocês vêm, né? É como se ela dissesse, ela falou assim: vocês vêm aqui para essa longura, da parte de quem? É como se ela dissesse: tem algum interesse, alguma coisa está estranha aqui, né? Então ela queria saber. E eu lembro que a gente respondeu para essa senhora: não, minha senhora, a gente vem da parte de alguém, a gente da parte de Deus. Mas Deus se importa comigo aqui nessa longura? Deus se importa comigo aqui nessa longura? Ela perguntou. E a gente disse a ela: sim, Ele se importa. Ele ama a senhora, tanto que a gente está aqui porque Ele mandou a gente vir aqui. O reino de Deus é um reino de amigos. Não é isso que alguém já disse? O reino de Deus é um reino de amigos. Jesus aqui está falando para eles: vocês são meus amigos. E não tem amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Qual é o princípio para a gente? Sacrifício. A gente precisa ter a disposição de se sacrificar para fazer mais e novos amigos e amigas de Jesus, e que consequentemente serão nossos amigos e nossas amigas. Mas ele continua dizendo o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O que Jesus aqui, a gente precisa entender muito bem esse texto, sobre o que ele está falando. Qual é o princípio aqui? É o princípio da reciprocidade. A amizade, ela é recíproca, ela tem que ser. Para uma amizade funcionar, uma amizade mais profunda, uma amizade mais honesta, ela é recíproca, tem que ter reciprocidade. Todos os lados, ou os 2 lados daquela amizade querem o melhor para o amigo, buscam o melhor, se sacrificam pelo amigo. E aqui Jesus está dizendo a eles: olha, vocês precisam fazer o que eu ordeno. Inclusive o que Jesus está ordenando é que vocês amem uns aos outros, ou que nós amemos uns aos outros. Jesus está falando: tem que ter reciprocidade, tem que ter uma resposta da parte de vocês. A obediência de fato é uma resposta a esse amor, a essa misericórdia, essa graça de Deus. Quando nós obedecemos, quando nós oferecemos nossos corpos, como Paulo vai dizer em Romanos 12, nossos corpos como sacrifício vivo, nós estamos dando uma resposta às misericórdias de Deus, ao amor dele, a ele vir até nós. Ele nos buscou primeiro, ele que nos chamou, ele que veio até nós, ele que rompeu as barreiras do nosso coração, ele quis fazer amizade conosco. Deus é um Deus que quer ser nosso amigo. Deus não é um Deus tirano lá no céu, vendo quando você vai errar para atacar um raio na tua cabeça,
para colocar uma tragédia na sua família. Não é sobre isso. Deus não é um Deus tirano. Deus é um Deus gracioso, amoroso, que se propôs a ser nosso amigo em Jesus Cristo. Mas precisamos dar uma resposta, é preciso ser recíproco, e isso também se aplica nas nossas relações e naqueles novos que nós estamos querendo alcançar ou chegar e fazer a amizade, a reciprocidade. A reciprocidade é importante. Gente, pessoas chegam até aqui, até nós, nos visitam, por exemplo, elas tomam o passo de sair das suas casas, muitas vezes com receios, com medos, com vergonha, aqueles e aquelas são mais tímidos, mais tímidas, rompem todas essas barreiras e, por exemplo, chegam aqui no domingo. Elas querem fazer amizade com Jesus, elas querem fazer amizade conosco. E qual é a nossa reciprocidade a elas? Como nós as recebemos? Gente, um sorriso, um olhar, um abraço, um seja bem-vindo, bem-vinda. Ah, meu nome é tal, qual é teu nome? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Puxa vida, vamos conversar, senta aqui comigo. Gente, é isso, é isso. Se nós queremos levar as pessoas, e levar as pessoas a acolher em amor, nós precisamos ser mais práticos. Não adianta a gente ficar na teoria, é o tempo todo, a gente está acolhendo as pessoas, acolhendo com os nossos olhos e olhares, acolhendo com o nosso sorriso, acolhendo com nossos gestos, com nossas atitudes. Nós devemos acolher as pessoas. Tem um testemunho positivo da Vide nesse sentido, porque hoje de manhã com os voluntários eu acho que eu bati demais, aí hoje eu vou aliviar à noite, vou trazer testemunhos positivos. O Max aqui, o Max que fica aqui na porta recebendo as pessoas. O Max era morador de rua, morava aqui à frente, hoje ele já está morando numa casinha, muita gente da Vide o ajuda, né, ali sem falar para ninguém, ele tem recebido ajuda. Esses dias, essa semana eu estou bastante aqui, aí esses dias eu apareci, estava por aqui, apareci ali na rua, ele me viu, ele falou, pastor, pastor, começou a gritar do outro lado, eu falei, oi Max, aí tinha um outro cara com ele, falou, aquele ali é meu pastor, aquele ali é meu pastor, aí o cara estava fazendo outras coisas, o cara foi fazer a tarefa dele, o cara foi embora, ele falou, ei, não dá as costas ao meu pastor não, vem cá conhecer ele. E eu todo envergonhado, falei, gente, Max, para de gritar, Max, aí, para, vamos, calma, eu vou lá, vou falar com ele, calma. Aí fui lá cumprimentar ele apresentando como pastor dele. Aí, a outro momento, ele falou para mim, pastor, eu queria muito dar um testemunho lá na frente. Eu falei, não, Max, a gente não dá muito esse espaço, não todo mundo quer falar. Mas ele falou, olha, mas eu queria falar o quanto a Vide tem me abençoado, o quanto a minha vida tem mudado. O quanto as coisas têm mudado na minha vida e essa igreja tem sido bênção para mim. Eu falei, que legal, Max, que legal. Aí no meio da conversa ele ainda solta uns palavrões, mas está na caminhada, está querendo ser amigo de Jesus. A reciprocidade é importante na nossa parte. Que bom, que bom. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Aqui todos somos amigos, amigas de Jesus, e Jesus recebe todo mundo como seu amigo, como sua amiga. Ele tem essa disposição. Mas o Senhor Jesus continua dizendo, eu acho linda essa parte, já não os chamo de servos, de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que meu Pai me disse. Um rabino na época de Jesus tinha servos. Os discípulos daquele mestre, daquele rabino, eram seus servos também. Jesus aqui está elevando os seus discípulos. Jesus está indo contra um sistema da sua época. E ele está dizendo, olha, eu não chamo vocês de servos, de escravos, mas eu chamo vocês de amigos.
Jesus está falando, e o princípio aqui é proximidade, profundidade na amizade. Jesus tinha estabelecido uma proximidade com seus discípulos, uma profundidade, que ele fez isso, e de fato fez, ir contra algo que era normal, comum na sua época. Jesus está dizendo a eles: olha, a maneira como a gente tem caminhado, a profundidade, a nossa proximidade, a nossa amizade, vocês são meus amigos, vocês não são meus servos. Eu os considero e os trato como amigos. Gente, Jesus perfeito, Jesus sem pecado, santo, Jesus com todas as motivações santas, diferente da gente. Nós muitas vezes fazemos amizades por interesse, por troca, por barganha. Muitas vezes nossos relacionamentos são alimentados assim, inclusive os discípulos de Jesus também, porque em vários momentos eles estavam discutindo quem ia sentar à direita de Jesus no reino, quem seria o maior no reino, quem seria o mais importante. Eles também tinham seus interesses no reino, que eles esperavam, segundo as suas expectativas. Jesus conhecia todas as intenções do coração daqueles caras e daquelas mulheres. Imagina, gente, nós temos amizade com alguém que conhece o nosso coração, aquilo que a gente não mostra para ninguém. Os pecados mais ocultos, mais escondidos, aquelas motivações horríveis. Sabe quando um amigo teu fala que precisa se encontrar com você e você até vai, mas você não está com a mínima vontade de ir? Ou você está pensando: ih, aquele mala de novo, meu Deus do céu. Imagina, Jesus conhecia profundamente o coração dos seus discípulos, das suas discípulas, e mesmo assim ele se propõe a se relacionar de maneira profunda, próxima. Quantas vezes nós desistimos das pessoas por coisinhas assim? Nós deixamos de nos relacionar com as pessoas, nós nos decepcionamos, nós desanimamos, às vezes por coisas pequenas. A gente diz: não quero ser mais seu amigo, não quero mais ser sua amiga, estou de mal. Depois vem com o dedinho, né? Não sei se tem esse negócio do dedinho no Pará, tem? De dar o dedinho para fazer as pazes? Como que se faz as pazes aqui? Assim, Hermes? Corta a amizade assim? Cortou a amizade. E para fazer as pazes, gente? Como que faz? Volta? Tá. Então vamos lá. Lá no nosso contexto é dar o dedinho assim. Aí um entrelaça o dedinho com o outro, fez as pazes. Gente, como a gente é criança, fazer isso ok, mas como às vezes a gente não faz isso literalmente, mas fazemos isso no nosso coração. Precisamos, se estamos levando pessoas, se estamos acolhendo pessoas em amor, a gente precisa se jogar para os relacionamentos. A gente precisa se jogar para as amizades. Como é bom ter amigos, amigas. Como é bom. A gente precisa se jogar. Gente, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem se esconder, elas não querem se relacionar, elas querem ficar escondidas dentro das suas casas, elas querem só um grupinho de amigos. Gente, nós somos chamados para a igreja, que é um grupo de pessoas, de muitos amigos, muitas amigas. Abra o teu coração, abra a tua mente para conhecer mais gente nova o tempo todo. Pintou gente nova aqui na vida, vai atrás. Às vezes está surgindo uma grande amizade, um grande amigo, uma grande amiga que você não sabe ainda. Se joga. E com aqueles que você já se relaciona, busque mais profundidade, sai da superficialidade, se aprofunda, conviva mais, chame para ir mais na tua casa, vai mais na casa da pessoa, saia mais para comer, vai caminhar junto, vai para o Tinga quando der caminhar, são 4 quilômetros para ir, 4 para voltar. Se você for caminhando e você for um pouco sedentário, vai dar um bom tempo para conversar. Só não pode ir com a galera do CrossFit, porque a galera do CrossFit só quer saber de correr com peso. Eles querem pegar um tronco lá no time, você correndo, carregando esse tronco. Aí não vai dar para conversar muito.
Mas o Dani, que é um crossfiteiro aí dos bons, se ele for para conversar, ele vai para conversar. Aproveitemos, gente. Vamos celebrar a amizade. Vamos aprofundar os relacionamentos. Sabe que um conselho horrível que eu recebi no seminário, no meu treinamento para pastor, quando eu estava estudando teologia, um conselho horrível, eu não sei de onde que tiraram isso, acho que o diabo veio e falou isso e alguém comprou essa ideia, que pastor não pode ter amigos. Pastores, é melhor vocês não terem amigos. Eu não sei de onde que surgiu isso, e que medo que esses pastores têm em que as pessoas os conheçam. Talvez estão devendo muito, talvez tenham medo que conheçam de fato quem eles são. Nós sempre nos jogamos para a amizade, é um risco. As pessoas vão me conhecer, elas vão, porque aqui é fácil, todo mundo olha e fala, nossa, o Ronde é um cara formidável, que homem de Deus, que tranquilidade. Aí eu sempre falo, vai lá e pergunta para a Ju, porque ela de fato me conhece. E se você começar a conviver mais comigo, você vai perceber meus pecados. Mas isso se chama amizade. E aí você vai ter que continuar me acolhendo em amor, mesmo sabendo que eu sou um pecador. E eu também vou saber que você é um pecador ou uma pecadora, como eu já sei biblicamente, mas de repente eu vou ver os seus pecados. E eu vou continuar te acolhendo, eu devo continuar acolhendo em amor, porque se chama amizade. Lembra do sacrifício, da reciprocidade, e precisamos de profundidade. Chega de relacionamentos superficiais. Igreja não é uma casa de relacionamentos superficiais. Igreja é parte, é o sinal do reino de Deus, e um dos sinais do reino de Deus para esse mundo são amizades profundas, Mas Jesus ainda diz, né, ele disse aqui, né, agora vocês são meus amigos, versículo 15, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Na questão ainda da profundidade, Jesus disse que confidenciou coisas a seus amigos. Então, ainda pensando na profundidade, a amizade profunda é confidenciar, é confiar. Tem muita gente que diz isso, inclusive dentro da igreja. Ah, mas eu não confio mais em ninguém, Ronde. Porque certa vez aconteceu isso, outra vez aconteceu assado, eu falei uma coisa para a pessoa fez uma fofoca, arrebentou tudo. Olha, gente, também, igreja, reino de Deus não é lugar de desconfiados. As pessoas vão pisar na bola com a gente, vão fazer um monte de coisa, como já fizeram comigo também, mas a gente vai ficar com raiz de amargura, vamos ficar remoendo isso. O próprio Jesus disse, olha, vocês são meus amigos porque eu fiz confidências a vocês. Confidências que tem a ver com o Pai, eu fiz a vocês, eu contei para vocês. Isso é uma amizade profunda, é abrir a alma, abrir o coração. A gente precisa ter amigos, amigas que puxem a nossa orelha, que nos consolem também, que dêem um ombro para a gente chorar, mas que sejam amigos e amigas que se relacionam profundamente, que a gente pode contar, que a gente pode se mostrar, que a gente pode se tornar vulnerável. Tem uma mania agora de que ninguém pode ser vulnerável. Ser vulnerável é ruim. Então aprofundar relacionamentos é ser vulnerável. Isso é ruim. Gente, não é ruim. Isso é parte de quem nós somos em Cristo Jesus e precisamos ser vulneráveis. Quem diz que a gente tem que ser super-herói? Quem diz que crente é super-herói? Quem disse que crente não tem angústias, não tem lutas, não tem dilemas? Quem disse isso? Quem caminha mais comigo de perto sabe que eu confesso, eu conto, eu testemunho e falo dos meus dilemas, das minhas crises. Coitado do Daniel, que ele é um cara que eu pego bastante aqui na vida para falar as coisas que eu estou sentindo e as minhas crises, como amigos que somos. Como ele também tem toda a liberdade e fala comigo. Somos vulneráveis, sabemos coisas uns dos outros, temos confidências entre nós. É assim que é. Mas ele diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi.
E o último princípio aqui, o último aspecto dessa trilha que Jesus dá para a gente em relação à amizade, se levar as pessoas a acolher em amor, e Jesus chama isso de amizade, o último aspecto é: vocês não me escolheram, eu escolhi. Jesus está falando aqui da graça dele. Da graça. Quando ele fala, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês, Jesus está falando da graça, desse favor imerecido. Ou seja, eles não tinham nada para dar de volta, aparentemente, a Jesus. Na verdade, os discípulos que Jesus escolhe não eram e não foram escolhidos por outros mestres na sua época. Eram aqueles reprovados, aqueles que não tinham sido aprovados para a próxima fase, o próximo estágio da educação religiosa de Israel. Não tinham sido aprovados. Jesus escolhe aqueles que não foram escolhidos. Jesus escolhe aqueles que ninguém queria escolher. Jesus escolhe os piores. Por quê? Para demonstrar a graça dele. Jesus escolhe um Pedro da vida, impulsivo, um cara com personalidade forte. Jesus escolhe os filhos do trovão. Imagina você escolher para seus discípulos 2 homens que são conhecidos como filhos do trovão. Impetuosos, talvez. Jesus escolhe alguns mais acanhados. Jesus escolhe gente pobre, Jesus escolhe gente rica, Jesus escolhe um traidor da nação, um cobrador de impostos. Parece que Jesus estava meio biruleibe ao escolher todo mundo. Jesus não estava sabendo escolher bem seus discípulos. Ô Jesus, alguém poderia chegar e falar: rapaz, Jesus, você está... O que está acontecendo? O que o senhor anda tomando? O senhor está escolhendo meio que errado aí. O que Jesus via muito além do que qualquer um pode ver. E Jesus tinha uma motivação, que era demonstrar a sua graça. A amizade não é sobre nós, é sobre o outro, sobre a outra pessoa. Nós precisamos colocar o nosso coração em escolher as pessoas, sem fazer distinção, sem acepção de pessoas. Escolher e falar: você vai ser meu amigo, você vai ser minha amiga. Eu vou dar todos os passos para isso. Entendendo que Jesus também nos escolheu. Paulo vai dizer que Deus escolheu os loucos. Deus não escolheu os sábios aos olhos desse mundo. Deus não escolheu os poderosos aos olhos desse mundo. Não, porque Deus quer envergonhar a sabedoria desse mundo. Deus quer envergonhar os poderosos desse mundo. Deus simplesmente escolheu por sua graça. Porque Ele quis escolher, mesmo a gente não merecendo. Mesmo a gente não merecendo. Quem de nós aqui merece ser amigo de Jesus? Quem de nós merece ser amigo ou amiga de Jesus? Nenhum de nós. Mas mesmo assim Ele nos escolheu. E por que nós não podemos continuar na mesma lógica? Por que a gente não pode escolher pessoas para serem nossos amigos, amigas, pessoas que não têm nada para dar para a gente em troca? Aparentemente não. Talvez pessoas que a gente vai ter que se sacrificar, que vão dar dor de cabeça. Por quê? Precisamos continuar nessa lógica da graça do Senhor. Levar as pessoas é acolher em amor. Jesus nos dá o caminho: sacrifício, reciprocidade, a profundidade, proximidade, graça. Esse é o caminho, esses são os passos que a gente tem que dar para estabelecer essas amizades. E eu quero te fazer uma pergunta, olha só como isso é muito mais profundo. Se nós vivermos isso aqui, gente, nós vamos desfrutar de relacionamentos profundos. Profundos.
com o Senhor e uns com os outros. Aí a gente consegue entender, né? Depois de tudo isso volta. Este é o mandamento de Jesus: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Dessa maneira que no começo e no final ele está deixando isso muito claro. Então é possível, nós devemos obedecer isso e entender qual é o caminho que o Senhor dá e que esse é o melhor caminho. E se a gente fizer isso, nós vamos desfrutar de amizades verdadeiras, amizades profundas. Enfim, vamos acolher as pessoas. Vamos levar as pessoas a Jesus através da amizade. Se tem algo que mexe com as pessoas, é o acolhimento. Acolhe qualquer pessoa em qualquer situação, você vai perceber que isso mexe com as pessoas. E vamos lá, vamos pensar em igreja. As pessoas ficam ou voltam para uma igreja que elas foram visitar se elas foram bem acolhidas. Elas podem gostar da mensagem, elas podem gostar do louvor, elas podem gostar de uma série de coisas que acontecem aqui, mas o que mais grita no coração, na alma das pessoas, é o acolhimento. São os membros da igreja chegando e se importando com essas pessoas, abrindo as portas do coração, se prontificando a ser amigos, amigas delas. Isso de fato faz com que as pessoas voltem. Esse é o caminho que Jesus nos apontou. Precisamos entender. Eu queria deixar isso muito claro. Cada um de nós da VID, agora estou falando com a VID, mas você também que não é da igreja, que pense isso para a sua comunidade local. E se você não é de igreja nenhuma, entenda que nós estamos falando sobre amizades reais, verdadeiras, profundas, com Jesus e uns com os outros. Precisamos entender como a gente faz isso. Dá o passo em direção à pessoa. Vá até ela. Tira as cercas que estão em tua volta, na sua volta. Vá até a pessoa. Nós precisamos criar uma cultura aqui na VID de acolhimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se levar as pessoas é acolhê-las em amor, precisamos criar a cultura que vem de Jesus, uma cultura de acolhimento, é continuar aquilo que ele passou para os seus discípulos. E como a gente faz isso? Todo mundo fazendo. Todas fazendo isso. Todo mundo fazendo isso. Com olhares atentos aos visitantes, aqueles que estão aqui, aqueles que estão chegando lá, não só a recepção, todo mundo fazendo isso. Como que você faz isso onde você mora? Com os seus vizinhos. Quem já levou um bolo para o vizinho, para a vizinha? Fez um bolo, investiu tempo na tua casa. Homens e mulheres, tá? Homem também faz bolo. Fez um bolo e levou para o seu vizinho, para a sua vizinha, e falou: olha, eu quis fazer um bolo para vocês tomarem um café da tarde. Ô vizinho, ninguém nega. Todo mundo acha maravilhoso. Às vezes dali surge uma conversa, vai surgindo um relacionamento, uma amizade. Sabe o que eu fiz muito na época que eu estava treinando e competindo no jiu-jitsu? Eu não me apresentava como pastor, então eles iam saber que eu era pastor depois, mais tarde, porque todas as academias de jiu-jitsu que eu passei, quando eles descobriam que eu era pastor, a primeira coisa é que eles tomavam um susto. Eles achavam engraçado. E a segunda coisa é que meu apelido no jiu-jitsu virava pastor. Então eu ia competir em algum campeonato, iam chamar no microfone, ela falava: agora da equipe tal, pastor. Eu falava: gente do céu, logo eu que não quero ser pastor, nunca quis, vou ficar com esse negócio do título me perseguindo. Mas uma coisa que eu fiz muito no jiu-jitsu, muito mesmo, uma coisa que eu aprendi, além de investir tempo pós-treino, em ficar na resenha, ficar na conversa, às vezes ouvindo um monte de besteira. Às vezes você fica na resenha, você escuta muita bobeira, né? Mas faz parte da vida. As pessoas não conhecem a Jesus, não andam com Ele, faz parte, gente. A gente tem que parar também de ser crente mimizento, né? Eu não fico na roda dos escarnecedores. Vai primeiro entender bastante o salmo lá, entender o contexto. Não traz assim, não pega um texto bíblico e traz para cá desse jeito, assim, parecendo um caminhão. Não faz isso. Primeiro vai com calma lá. Às vezes a gente fica com muita historinha: eu não posso escutar os ímpios falando. Para de bobeira. Fica lá, escuta, tem coisa que não agrega, dá uma desligada, fica off nas besteiras, e quando for preciso e possível, você vai ter o seu momento de falar.
Estabelece conexões, amizade. Uma vez, um dos mestres lá do jiu-jitsu, no interior de São Paulo, ele falou: Ronde, nossa equipe vai estar... Pastor, já era pastor. Pastor, nossa equipe vai estar... vai ter o MMA tal, não sei o quê. E aí você tem que ir. Eu falei: eu tenho que ir. Ele falou: tem que ir. Você vai lá orar pela nossa equipe antes. Beleza, legal, vou, claro que vou. E fui lá para um evento, eu gosto, tá, de luta, eu gosto, então não foi sacrifício nesse sentido. Mas foi muito engraçado, porque ele fazia orar com todos os lutadoras que iam entrar no octógono. E aí eu tinha que orar, aquela oração da vitória, né? Aí eu falava: Senhor, protege, né? Protege aí nossos amigos, amigas e tal, que vão agora sair na porrada aí, mas protege, que o nariz possa quebrar menos, que possa ter a vitória. E toda vez que ganhava, ele vinha comemorar comigo: pastor, foi oração, pastor, não sei o que, ganhamos. Eu falava: não, calma, não foi oração, foi a lutadora, o lutador que ganhou. E eu sempre falava para eles, nas conversas, chegava num deles depois, às vezes naquela resenha alguém falava: estou com luta em casa, estou com uma dificuldade lá em casa. Era deixa. Eu pegava aquela deixa, chegava depois para essa pessoa, em particular ali, antes de ir embora, e falava: eu posso fazer uma coisa por você? A pessoa falava o quê? Eu falava: eu posso orar? Você deixa eu orar por você em casa? Posso colocar diante de Deus o teu nome em oração? Opa, claro, pode sim, por favor. Então vou estar orando por você, tá? Aí eu deixava passar umas 2 semanas, a pessoa não falava mais nada, mas eu chegava para ela e falava: e aí, cara, eu estou orando lá por você, como que tá? Como que estão as coisas? É fácil, gente. É fácil. A gente só precisa querer. É fácil, não é difícil a gente fazer isso. Precisamos acolher as pessoas em amor. Precisamos. E eu pergunto para você, para a gente terminar: como são os relacionamentos hoje em dia? Como estão os seus relacionamentos hoje? Se os teus e os meus relacionamentos estão baseados na internet, lascou. Se os nossos relacionamentos são tão somente de redes sociais, lascou. Eu não tenho nada contra redes sociais, inclusive eu uso bastante. Mas se as nossas amizades estão baseadas, fundamentadas ali, não tem profundidade. Não tem. Esquece. Ali muitas vezes nós criamos uma persona. A gente mostra só o que é legal, as nossas melhores fotos, os melhores ângulos. Tem gente que eu já aprendi qual é o meu melhor ângulo, eu acho. Mas com a idade o ângulo vai ficando difícil. Depois a gente tem que inventar outra coisa. Ali a gente tem um monte de coisa. A gente mostra as vitórias, não mostramos muitas vezes as lutas. Nós temos 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 amigos, por exemplo, no Instagram, mas com quem você pode contar na hora da adversidade? Quem são aquelas que você faz confidências de fato? Então, como estão os seus relacionamentos? Se a gente não consertar isso em casa, a gente não vai conseguir acolher as pessoas aqui. A gente não vai conseguir ter profundidade nos relacionamentos aqui. A gente precisa consertar lá, consertar aqui. Precisamos de uma força-tarefa nesse sentido. E eu quero que você vá para casa avaliando, pensando o quanto você tem se disposto a se sacrificar. Eu quero que você reflita sobre a reciprocidade, o quanto você tem sido recíproca às pessoas, às amizades. Profunda, a proximidade. Será que você está sempre deixando um espaço? Você está criando barreiras para não ter proximidade das pessoas? Quais são essas barreiras? Como você retira essas barreiras? Como que você diminui esses espaços? E será que a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas demonstram a graça do Senhor Jesus? Será que a gente dizendo e afirmando que o reino de Deus é um reino de amigos, será que as pessoas conseguem visualizar isso em nós? Em Atos 2, as pessoas conseguiam naquele momento visualizar na igreja. Aquela galera estava tão unida, tão junta, que o texto diz lá no finalzinho, no versículo 47,
que a igreja tinha ou contava com a simpatia de todo o povo. O povo estava olhando e admirado com aquilo que estava acontecendo lá. O que o povo fala da gente? Como eles nos percebem? Como eles nos veem? Será que somos diferentes? Será que temos demonstrado relacionamentos mais profundos, diferentes? Será que esse acolhimento está rolando no nosso meio? Ou não? Daqui a pouco nós iremos participar da ceia do Senhor. E a ceia também é um lugar, um momento de acolhimento. E eu quero que antes e durante a ceia nós possamos refletir a respeito disso. Sobre a amizade, sobre o acolhimento. Enquanto nós cantamos mais uma vez, então ore, coloque a sua vida diante do Senhor em oração. Nós queremos levar pessoas a um relacionamento permanente com Jesus. Você é importante nisso, extremamente importante. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar contigo, deixa Deus te quebrar, te quebrantar, e eu também a mim, para que possamos viver de fato essa cultura do acolhimento.